não estava previsto eu vir aqui, mas enquanto se acaba a colocação de microfones, queria só dar os parabéns à FIL por esta iniciativa e apresentar-vos os nossos convidados, portanto o Pedro Pires, que é presidente do Clube de Criativos e diretor criativo da Ivity Brand Corp, o Miguel Barros, presidente da Associação Portuguesa de Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing e também CEO da FUOL, o Pedro Pimentel, que está aqui, que está deste lado, que é diretor-geral da Centro Marca, o Bernardo Rodo, presidente da direção do IAB Portugal, o Bernardo, o Daniel Pereira, que vai substituir o Rui Ventura e que é da direção da Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing, e a Manuela Botelho, secretária-geral da Associação Portuguesa de Anunciantes, portanto, promotor do primeiro estudo que ouvimos. E vamos conversar um bocadinho disto das marcas, dos consumidores e de como transformar um blind date num compromisso sério. E agora, se tudo correr bem, este microfone já está a funcionar e começava por perguntar à Manuela. Novos consumidores, novos hábitos de consumo, como é que se pode tentar transformar estas experiências de consumo realmente num compromisso sério, ou seja, fidelizar as marcas? A preocupação deste estudo não era tanto identificar padrões de consumo, era mais perceber como é que esta população com mais de 45 anos, adulta, e que foi sempre padronizada, assentem comportamentos muito semelhantes, como é que esta população se tinha vindo a alterar ao longo dos anos e com as acessibilidades às novas tecnologias e tudo. Portanto, a preocupação deste estudo é mais identificar motivações comportamentais, motivações de consumo, mas não consumo propriamente dito. E a preocupação era exatamente perceber, num contexto nacional em que a população tem vindo a envelhecer, se isto era um problema para as marcas ou se, em contrapartida, podia representar uma oportunidade. E essa é a nossa preocupação na APAN, é estar atentos àquilo que são as tendências, estar atentos àquilo que vai acontecendo no mercado nacional e procurar encontrar as ferramentas que tragam alguns insights para os anunciantes poderem desenvolver a sua atividade industrial, comercial e de comunicação. Okay. Miguel, pedia também um comentário a estes estudos que acabámos de ver ou de ouvir, na perspectiva de quem trabalha marcas. O consumidor mudou, a comunicação está a mudar? Certo. Estão a ouvir bem? É que eu ouvia mal. Eu acho que o consumidor mudou muito e ainda bem, porque mudou para melhor. O tema e o título que puseram a este debate é interessante, porque põe em quase como dois polos opostos, o blind date e o compromisso sério. Felizmente a nossa vida é bem mais excitante que essa e as coisas já não são assim. E o consumidor mudou, efetivamente, porque as coisas não são assim. Se por um lado, obviamente aqui estamos a simplificar o eu ter um compromisso menos sério porque me encontro com alguém que não conheço, e um compromisso muito sério porque deixo de encontrar outras pessoas, e se isso na vida amorosa das pessoas, enfim, devia ou não ser assim, nas marcas não é nada assim. Existem uma mistura, existe um caminho a vários tempos, que estes tempos vieram a alterar. Há muito poucos compromissos sérios com marcas e há muitos blind dates, e feitos pela mesma pessoa. Cada um de nós tem, e hoje tem mais blind dates e menos compromissos sérios. E os compromissos sérios que têm são mais sérios que nunca. A crise, os últimos anos, mas a crise veio ampliar e veio tornar isto mais
verdade que nunca. Há estudos, enfim, que dizem que 90% das marcas não têm importância nenhuma para as pessoas. Só 90% das marcas não têm importância nenhuma. A crise veio fazer com que o consumidor seja mais oportunista, experimenta mais por todo lado. E daí o blind date, não é? Portanto, está mais disposto a experimentar. E essas marcas que se conseguem manter com um enorme share of heart junto dos clientes, dos seus consumidores habituais, são marcas que conseguem ter um comportamento da parte sexy do blind date, que é o conseguirem ter sempre uma surpresa. O que é que o blind date, o que é que tem de interessante? Dizem 55% dos americanos que acham interessante o blind date. Porquê? Porque não sabem o que é que lhes vai aparecer. É o fator surpresa. E é aí que nós temos um consumidor cujos polos não é a fidelidade e o blind date, é a mistura dos dois. É que eu sou fiel àquela marca que me mostra e que se comporta como se eu tivesse hoje a primeira relação e eu estivesse sempre a renovar e a ter sempre um primeiro encontro. Certo. Hoje é mais assim que nunca. Portanto, esse o consumidor hoje mudou e é mais assim do que nunca. Pedro, e do lado dos criativos, lá está. Como é que se consegue manter ou tornar a tal relação mais séria sempre sexy? Ou fazer com que um blind date dê origem a um segundo encontro? Eu creio que este estudo demonstra uma coisa que é muito interessante e que mudou de alguma forma a forma como nós criativos trabalhamos as faixas etárias. Havia muita previsibilidade no comportamento das faixas etárias até há alguns anos atrás. Não é? As pessoas eram jovens até uma determinada idade, eram adultas até uma outra idade e depois entravam numa terceira idade e estes aspectos eram compartimentados. Isso desapareceu. Não é? A dinâmica etária hoje em dia ultrapassa, no fundo, as definições e as separações que existiam. E, portanto, nós hoje partimos para um trabalho que é dirigido, por exemplo, a um público sénior ou a um público como este que aqui foi retratado, como se partíssemos para um público adolescente. Ou seja, existe a mesma base motivacional que existe quando estamos a tratar de matérias que, à partida, são mais divertidas, digamos assim. E, portanto, nessa perspectiva, o trabalho criativo enriqueceu nos últimos anos devido a estas mudanças sociais. Nós temos, para já, novas realidades e novos padrões de consumo, novos interesses em públicos que de antes não se interessavam por esse tipo de coisas, porque estavam formatados, porque havia uma certa formatação social que os levava para aí. E hoje em dia o que temos é uma constante redescoberta e procura por novas formas, novas excitações, digamos assim, não obstante as idades irem mudando. E, portanto, isso do ponto de vista criativo é obviamente interessante, porque torna o trabalho sempre dinâmico, sempre à procura da próxima novidade, da próxima inovação. E, portanto, acho que esta estrutura social mais desformatada é, obviamente, mais interessante para quem trabalha do lado da criatividade. Okay. E que vocês já se sentem no vosso dia-a-dia, não é? Portanto, tanto as duas pessoas que falaram, as três pessoas que falaram até agora, não é? Portanto, Sim, com certeza. É mesmo assim. Pedro, a fazer a mesma pergunta, acrescentando que a inovação, não é? Que é importante. Em Espanha, li ontem no vosso site da Centromarca, que a inovação em produtos caiu 31% nos últimos 4 anos. Portanto, as marcas deixaram de apostar na inovação, não é? Ou pelo menos deixaram de apostar nesta percentagem. E em Portugal? As marcas não deixaram de apostar na inovação. A inovação é que tem mais dificuldade a chegar ao mercado e ao chegar de forma mais difícil, logicamente, depois o resultado delas, aqueles casos que o Paulo trouxe aqui há pouco para Portugal, que são equivalentes ao que existem nos outros países, são casos cada vez mais difíceis. São difíceis, no caso espanhol, por uma dificuldade acrescida dificuldade de penetração na prateleira desses produtos. Estamos a falar de grande consumo, não estamos a falar de inovação no setor, por exemplo, dos gadgets, ou não estamos a falar de outras áreas de atividade, mas no grande consumo existe um obstáculo ou um passo intermédio entre o fabricante e o consumidor, que é a prateleira. Se o produto não chegar à prateleira, depois não consegue ter sucesso junto do consumidor
esses dados de Espanha, que terão alguma relevância também para Portugal, passam exatamente por isso. A atitude dos distribuidores, dos retalhistas relativamente a esses produtos, não é exatamente igual em todos os países, em Portugal não é igual à Espanha. É uma atitude aqui um pouco mais aderente e de maior adesão à inovação do que acontece em Espanha, mas a verdade é que o que se verifica hoje na maior parte dos mercados é nós sentirmos que essa inovação, seja para qualquer grupo etário, penso que o estudo que nos foi trazido aqui antes é muito interessante, não apenas pelo que nos traz, mas também pela oportunidade, isto é, numa altura em que se discute tanto a demografia do ponto de vista negativo, é uma forma também de introduzir um lado positivo em toda esta problemática do envelhecimento. Nós tendemos a pensá-la sempre do ponto de vista de sustentabilidade social e menos do ponto de vista de oportunidades do mercado que geram. E enquanto oportunidades do mercado, este estudo mostra isso. A inovação, seja para estes grupos etários, seja para os outros grupos etários, é fundamental e julgo que mais fundamental será se for uma inovação não meramente de diversificação de produto, mas uma inovação mais disruptiva. E essas inovações têm tendência a ter sucesso no mercado rapidamente. Ok. Bernardo, também um comentário a estes estudos, portanto, aos dois e ao digital no meio de tudo isto, não é? Aproveitando a tua faceta de presidente de direção do IAB Portugal. Bom. E o planeamento em geral. Sim. Na minha cabeça, eu organizo este assunto em 3 grandes vertentes. Não é de hoje, tenho pensado nisto, como acho que todos nós, e obviamente aqui o santo grau, o ovo de Colombo, é envolver. E antigamente, para envolver, bastava conhecer a linguagem das audiências, enfim, perceber o que é que as pessoas querem ouvir e dizer exatamente aquilo que as satisfazia. De uma perspectiva de mídia, sempre tentando encontrar uma uniformidade de uma audiência suficiente que gerasse massa crítica para justificar o que se investia em comunicação para depois haver um retorno de negócio. Claramente isto já não é suficiente e quando eu falo em envolvimento pode ser envolvimento de uma noite ou de uma vida. Claramente não é suficiente. E as 3 perspectivas que eu acho que é interessantíssimo partilhar aqui e que concluem naquilo que faz o IAB são as seguintes. De uma perspectiva filosófica, há um sociólogo polaco que, enfim, que está na base daquilo que vai ser o grande movimento da publicidade no futuro, que se chama Zygmunt Bauman, que é um senhor que tem 88 anos, e basicamente o que ele começou a dizer há 10 anos é que neste momento a comunicação, a publicidade não pode fazer uma promessa de satisfação. Neste momento o consumidor não pode sair de um ato de compra plenamente satisfeito e realizado. Parece um contrassenso, mas porque basicamente a defesa disto é que o mundo é tão rápido, é tão estimulante, que a partir do momento em que o consumidor sinta que aquele objeto, aquele produto, aquele bem, sobretudo no caso dos bens duradouros, mas não só, lhe se traduziu numa satisfação plena, o segundo ato de compra nunca vai conseguir atingir aquele pico e ele vai procurar outras tendências. Isto explica muitas coisas. 95% das apps desenvolvidas em todo o mundo atingem o seu pico de utilizadores no 3º mês. E a partir daí é sempre a descer. Exatamente por causa disto, nós somos como kids in a candy store, não é? Há tanta coisa, tanta informação, tantas apps, tantos produtos, tantas novidades que nós não conseguimos ir a todas. Bom, de uma perspectiva mais prática, o que as marcas tentam fazer, de certa forma, é naquela ideia nova de que antigamente nós tínhamos um briefing e respondíamos com uma mensagem e o público aderia ou não, é ao contrário. Há um substrato de coisas a acontecer, de tendências, de músicas que saem, de artistas, de vídeos no YouTube, etc., para qualquer idade. Só um ponto ao primeiro estudo. O alvo de compra mais utilizado em Portugal é o 25-54. Portanto, pelo menos nós temos alvo de mídia, de compra de audiências em televisão. Portanto, nós temos pelo menos 10 anos incluídos no maior alvo português. Portanto, o mais 45 engloba ainda aquilo que nós chamamos o principal, o primário alvo de mídia. Este estudo, era interessante ver o que é que aconteceria se este estudo fosse mais 55, se nós ainda tínhamos relevância suficiente, porque no fundo as marcas não querem envelhecer com as suas audiências, querem exatamente ao contrário, buscar os novos para que, quando eles envelhecerem, ainda terem consumidores que gastam dinheiro. Isso é outra conversa. Na segunda perspectiva, muito mais prática, que o que acontece é há um substrato de coisas a acontecer e as marcas procuram essas tendências para as ativar. Claro, é muito difícil fazer isso com os muito jovens, com os millennials, chamados. Só um episódio muito engraçado. Eu fui almoçar hoje no food court, vinha para cá e queria dar um exemplo e sentei-me ao lado de 7 miúdos de 15 anos que estavam a almoçar, aquelas mesas enormes. E perguntei-lhes, antes de almoçar, disse, só por curiosidade,
digam-me uma palavra que vocês tenham a certeza absoluta que os vossos pais não conheçam. Eles dizem jajão. Vocês usam muito. Jajão. Sabem, alguém sabe o que é jajão? A sério? A cantar sabe tudo. Bom. Bem, eu estou-me a sentir muito velha porque não sei. Brutal. Isto é espetacular, este exemplo. Jajão. E o que é jajão? Jajão é uma cena que aí não é. Mas explica lá isso melhor. Ele, estás a ver um porco a voar? Não, jajão. Ou então diz-me assim, até há uma música, que eu nem me lembro do cantor, como é óbvio, que dizia, nunca ouvi, que dizia, era só jajão, que é uma miúda que gosta dele, dizia que gostava dele, mas não gostava. E isto é uma palavra, e claro que uma marca, e ele diz, isto é a palavra do momento e ninguém sabe. Depois tiveram uma saída engraçada que foi, mas nós somos de ciências, se queres mesmo saber palavras que ninguém sabe, falas com os de desporto. Nós somos pessoas normais, diziam eles. Não? Enfim, e esta é a segunda vertente, que é, e termino já, que é, há um substrato de coisas a acontecer, há um conjunto de tendências, vamos procurar o que é, se forem suficientemente relevantes, ativamos a comunicação com criatividade, etc., com meios digitais, e vamos ao encontro delas. E a terceira vertente, que é a tecnológica, no fundo, o pressuposto disto é tão simples como isto. Quando saiu o Second Life, metade das pessoas que aderiam ao Second Life, foi um flop gigantesco, metade das pessoas que aderiam ao Second Life mudavam de sexo. Diziam que eram mulheres quando eram homens e vice-versa. As marcas de cosmética saíram do Second Life no segundo dia, porque estavam a vender maquilhagem a homens. E a Coca-Cola disse assim, a mim não me interessa, porque eu não preciso saber se são homens ou mulheres, porque ambos bebem Coca-Cola, eu só preciso saber é que eles gostam de Coca-Cola. E essa é a terceira vertente, é a vertente que o digital resolve, é a vertente que ocupa 95% da atividade do IAB, que ocupa, penso eu, 95% das preocupações das agências de meios em Portugal e das criativas, que é utilizar a tecnologia para organizar as audiências, segmentá-las com cookies, tags, enfim, com muita tecnologia que acho que não vale a pena explicar aqui, organizá-las de acordo com os seus comportamentos online, tagaá-las ao longo do tempo, criar mercados próprios de audiências com base nesses comportamentos e depois comprar publicidade que nós temos a certeza que aquelas pessoas veem. Não interessa se é uma pessoa com 25 anos ou se é um novo que tem 45 e faz surf outra vez e quer se sentir como se tivesse 25 e, no fundo, quer procurar aqueles produtos que antigamente, para vender a pessoas de 45 anos, era quase um nicho de negócio e que agora é fácil porque eles têm comportamentos semelhantes. Isto é o chamado similar audiences, não é? Que, no fundo, são pessoas que migram por comportamento de umas audiências para as outras. E isto penso que é a grande resposta da tecnologia, que é o futuro, claramente. Ok. Daniel, também um comentário ainda aos dois estudos, portanto, agora já com o aporte das respostas que nos foram chegando, não é? E também da tecnologia, porque também é disso que trata a tua empresa, certo? Sim. Eu aqui pego um bocadinho nas duas realidades, em que nós, de facto, temos que pensar aqui na componente tradicional do marketing. E uma das preocupações que nós temos na PPM é essa, mas por outro lado tenho aqui a parte do além do digital, que é um bocadinho fazermos a previsão o que é que vai além da segmentação dos cookies e tudo mais. E se por um lado, por exemplo, através da visão do marketing, nós temos a questão em que coisas tão básicas como a nível da comunicação, nós, de antes um segmento que poderia ser chamado de idosos, hoje já é indelicado e passamos a ter um segmento denominado sénior, segmento sénior, e é sem dúvida um dos segmentos que está no foco. Por outro lado, temos esta questão do digital, em que, além deste tipo de segmentação, nós, se calhar, temos é começar a pensar não na segmentação, mas sim na criação de personas, para a criação de comunicação, e o utilizador, através do Big Data e alguns chavões, praticamente autossegmenta-se. Ou seja, eu acredito que nós estamos aqui numa grande fase de transição, estamos a passar por sistemas que, de facto, os estudos mostram que temos os novos nativos digitais, temos segmento sénior que estão a passar pela adaptação do digital. Portugal, na minha opinião, não é um bom exemplo na parte de consumo digital. Não é ou é? Não é. Por quê? Não é. Perante os dados que nós temos, em comparação com outros mercados latinos, nós somos bastante resistentes ao pagamento online, por exemplo.
E um excelente exemplo disso é nós termos uma coisa chamada MBNet e o pagamento multibanco através das plataformas digitais. Mas acredito que estamos aqui numa grande mudança e, de facto, isto permite-nos ter bastantes segmentos acima dos 45, mas acredito que daqui a 10 anos vamos passar por uma questão que isto será meramente para a criação de personas, porque a parte tecnológica vai permitir com que esses segmentos sejam autocriados e autofiltrados. E hoje toda a informação que nos é dada pela tecnologia, Big Data, etc., já é efetivamente usada. Bernardo? Não é, e vai demorar algum tempo. Basicamente tem a ver com o inventário disponível e com duas questões que são diferentes. Por um lado, para haver essas audiências é preciso que os meios estejam disponíveis a entregar parte do seu tráfego para ser vendido com esses modelos de compra que normalmente remuneram menos. Em média, os meios portugueses conseguem vender 65% do seu inventário. Isto significa que eles teriam disponível 35%. Mas, ao entregarem esse inventário, portanto, audiências, impressões geradas, utilizadores a navegar, para ser comprado com estes modelos de compra que são automáticos, que vão, no fundo, instalam cookies e depois compram automaticamente onde for mais barato encontrar aquele cookie, seja em que site ele estiver, eles, ao entregarem estas audiências, acabam por perder parte do seu negócio. Por outro lado, isto acaba por ser inevitável a partir do momento em que, enfim, o planeamento tradicional já não encontra as audiências certas num modelo de compra tradicional. Portanto, no fundo, não é perder dinheiro ou perder investimento, é permitir ao anunciante encontrar o seu público correto. Isto é mais ou menos inevitável. Eu acredito que ainda vai demorar algum tempo, porque neste momento a fatia de inventário disponibilizada ainda é pequena, por um lado, e por outro lado é preciso que a tecnologia invista, e nós temos algumas empresas que, como Portugal é um mercado pequeno, ainda resistem em vir para Portugal, que investam na criação destes chamados mercados privados. No fundo é criar transversalmente a todos os publishers, todos os sites comerciais, um mercado único, e por isso estes são os dois momentos de resistência, porque no fundo a tecnologia existe. Neste momento, neste segundo, é possível ativar qualquer compra. O que ainda não existe são as audiências. Okay. Miguel, do lado das agências criativas, não é? Onde é que fica isto da tecnologia e até que ponto é que os cortes de budget a que temos vindo a assistir nos últimos anos também atrapalham ou motivam? Do ponto de vista criativo, se este mercado ficou mais complexo, como medir, como chegar ao consumidor, porque enfim há uma dispersão do consumidor por muito mais meios, do ponto de vista criativo foi muito bom, porque se eu antes, para chegar a quase a totalidade da população, eu só precisava de olhar para a televisão, eu estava a avaliar se tinha, vou simplificar, mas eu avaliava, enquanto cliente, se tinha um bom filme ou não, que chegava ao meu target também de uma forma muito simples, porque os softwares, enfim, já estavam mais que desenvolvidos e fáceis de medir. Hoje é muito mais difícil isso, mas para a criatividade tudo melhorou, porque a ideia voltou a ter importância e muito mais importância do que tinha há 5 anos atrás. Hoje eu não estou a avaliar, ou um cliente que tenha, enfim, uma boa ideia e perspectiva do futuro do seu produto, não está a avaliar se tem um bom filme ou se tem um bom spot de rádio. Tem que avaliar se tem uma boa ideia para um produto que também tem que ser bom. Do ponto de vista da criatividade, isso é muito mais exigente e nós, quando digo nós, as agências de publicidade, de design, enfim, todas as pessoas que trabalham uma ideia, têm uma responsabilidade muito superior àquela que tinham há 5 anos atrás. Uma boa ideia, obviamente, tem na sua definição uma componente que é ser interessante independentemente do meio onde ela esteja a ser veiculada. Quer dizer que ela tem que ter uma expressão visual, tem que ter uma expressão gráfica, tem que ter uma sonoridade, tem que ter o verbo, e quer dizer que não é dependente de um meio, tem que sobreviver a todos os meios. Isso fez com que deixássemos, nas agências de publicidade, nas agências criativas,
por meio. Antes era, temos aqui o below the line, temos aqui o above the line. Agora há ali umas pessoas que fazem digital. Olha, a equipa de design, passamos a ter ilhas, e vou ilustrar com ilhas, postos de trabalho, passamos a ter ilhas onde todas as valências têm que estar envolvidas para criar. O que quer dizer que o produto, que a ideia é melhor e que os produtos são mais sofisticados e que as mensagens são mais inteligentes, porque também são mais completas e abrangentes. Portanto, isto foi muito bom para a criatividade, a meu ver, embora traga depois agora a complexidade que subjacente a isto, porque, enfim, quem paga as ideias e as mensagens quer saber se elas chegaram, quer avaliá-las e tudo isso é mais complexo. Claro. Pedro, e no meio de tanta complexidade, mas também de tanto desafio, a criatividade, concordas, ficou a ganhar. Deixa-me só acreditar, o Pedro passou os últimos dias a ver e a avaliarem os trabalhos do Clube de Criativos de Portugal. Portanto, obviamente, sem revelarmos vencedores, não é? Ainda não podemos. Que ainda não. Mais uma semana. Só para a semana. Portanto, se calhar vamos ver muitos trabalhos que não são spots de televisão ou de rádio ou a imprensa, não é? Sim, e isto realmente nas categorias de publicidade e digital nota-se que começa a existir, e até marketing relacional, de alguma forma, porque o marketing relacional depois vai buscar o mensurável e, portanto, aquilo que estávamos a falar até há pouco, a capacidade de formatar e de perceber exatamente para quem é que estamos a falar. O que se nota é uma maior convergência entre aquilo que se considerava chamar publicidade tradicionalmente, aquilo que começou por ser o digital, e começa-se a notar uma maior convergência de projetos e, portanto, é difícil nós hoje em dia distinguirmos muito bem o que é uma campanha de publicidade, o que é uma campanha digital. Portanto, existem, como o Miguel disse muito bem, existem ideias. Essas ideias são criadas com base na ideia de negócio que nos chega do ponto de vista de briefing ou na ideia de contexto comercial que nos chega em termos de briefing. E a questão do meio já não vem a priori, digamos assim. Já não vem a priori como vinha de antes, não é? Nós de antes recebíamos briefings a dizer é para fazer 2 anúncios de imprensa. Isso ainda continua a acontecer na continuidade do trabalho, mas acontece cada vez menos, essencialmente na gênese do trabalho. Ou seja, quando nós estamos a começar a trabalhar uma marca de novo ou um projeto de novo. Isso acontece cada vez menos. E depois há outro fator. Eu creio que nós estamos ainda, no fundo, numa fase de transição, como foi já aqui dito, nesta questão da formatação. Nós não vamos, eu não acredito que passemos agora de um mercado totalmente formatado para um mercado totalmente desformatado. A questão é que há uma dinâmica aqui, há uma transição, uma reconfiguração dos públicos, mas de alguma forma o que acontece com tudo isto e o que acontece com quanto mais mecanismos nós temos de controle e quanto mais formatação nós tentamos do lado de cá fazer para perceber o público que temos, a verdade é que o que se percebe é que o valor da criatividade e o valor da ideia ganha ainda mais peso. Porquê? Porque todos os novos mecanismos tendem a chegar a um estado de paridade. E quando eles começam a chegar a esse estado de paridade, a questão da ideia, não é? da diferenciação é a que volta a ter importância. E, portanto, do ponto de vista criativo, estes são tempos verdadeiramente interessantes. Significa também que já não é preciso fazer televisão, porque a televisão tem as audiências que dizem que foi visto por não sei quantas pessoas. Isso está cada vez mais dependente do tipo de coisa que estamos a trabalhar, não é? do tipo de trabalho que estamos a fazer e depois da influência que a ideia que nós estamos a trabalhar vai ter no produto ou naquilo que nós estamos a trabalhar naquele momento. Eu creio que em termos criativos nós estamos a assistir neste momento a única diferença é que a crise veio, obviamente, fazer com que os departamentos de marketing e as empresas ficassem relativamente mais conservadores do ponto de vista criativo. O que está a mudar ligeiramente ou ainda não? Começa a mudar agora. Não é a excitação que era no início do milénio, não é? Quem viveu o início do milénio do ponto de vista criativo sentiu verdadeiramente a liberdade e a vontade de diferenciação. Isto começa outra vez agora. Eu creio que no fim destes 5 anos, digamos, de crise, começa novamente a aparecer. Costumava-se dizer, ou dizia-se há uns tempos, que nos tempos de crise mais aguda, se quisermos, que o diretor de marketing era quase substituído pelo administrador. A pergunta vai tanto para a Manela. Ou seja, no fundo, a capacidade de decisão do diretor de marketing estava muito reduzida e o receio de não ter os resultados desejados também era muito grande. Sendo que há
alguma mudança, ou seja, o marketing voltou a ganhar o espaço que devia ter ou que tinha antes, não é? O marketing já não tem aquele glamour que tinha há 30 anos atrás, não é? Mas há 5 anos. Infelizmente. Mas a verdade é que com a crise, como aqui já foi referido, e a crise também já foi mostrada hoje aqui pelos números que a Kantar aqui apresentou, muitas das empresas foram forçadas a fazer um conjunto de alterações estruturais e reduziram, como também já aqui foi referido, reduziram os investimentos, reduziram as estruturas e tentaram pensar muito no curto prazo. Enfim, como é que a coisa ia evoluindo diariamente. Ou seja, no fundo, como é que aumenta as vendas amanhã, não é? Exatamente. O ponto central era exatamente esse. Era até quando é que as empresas resistiam ao decréscimo das vendas. Felizmente, penso que grande parte das empresas já fizeram esse percurso e hoje há sinais de melhoria, não igualmente em todos os setores. Os FMCGs, vimos aqui, continuam em decréscimo e os grandes anunciantes deste país são ainda maioritariamente as empresas de bens de grande consumo e, portanto, elas também estão a sofrer, continuam a sofrer estas consequências. Mas felizmente essas empresas continuam a acreditar que a comunicação continua a desempenhar um papel fundamental para tentar reverter esta situação. E aquelas empresas que não deixaram de comunicar apesar da crise e não deixaram de inovar apesar da crise, independentemente das limitações que alguns modelos de negócio estão sujeitos, ganharam, não é? Ganharam e continuam a crescer. E inclusive alguns setores, que é curioso, o setor automóvel é um deles, e que todos nós percebemos que ao longo destes anos não deixaram nunca de investir, embora tivessem investido menos, mas com decréscimos tão grandes no seu volume de negócios, não deixaram nunca de investir e hoje são quem está a sair mais rapidamente da crise, com níveis de crescimento muito interessantes. Portanto, a comunicação continua não só a fazer sentido, como a ser fundamental para as empresas. Este estudo que nós fizemos foi também uma ferramenta importante para os anunciantes terem mais informação, para juntarem às matrizes que já hoje utilizam na definição dos meios de comunicação mais adequados para as audiências a que se dirigem, porque, na verdade, este grupo, ao fazer esta segmentação motivacional, cruzando com matrizes etárias que já existem, enfim, permitem mais informação para toda a indústria poder dirigir melhor a comunicação. E para os anunciantes, esta informação é de facto também fundamental para acreditarem que, adicionalmente aos problemas que já têm, o envelhecimento da população não é forçosamente um problema. É mais difícil trabalhar e comunicar para um grupo-alvo com mais de 45, é verdade. São pessoas com mais experiência, muito mais exigentes, como também já aqui foi dito, que, ao contrário de que se possa parecer, não andam todos, ou não são todos audiências de televisão. Tradicionalmente também se pensava que as pessoas mais velhas utilizavam maioritariamente a televisão como o seu meio de comunicação preferencial. Não é o caso. Este estudo revela de forma muito clara que esta população
também já tem outros padrões de consumo de mídia e, portanto, enfim, são mais alguns insights para ajudar as organizações e esta indústria a continuar a evoluir. Daniel, o marketing está a recuperar o peso que certamente, na opinião da associação, deve ter ou que já teve. Ou seja, agora para contrariar as tendências de quebra, não é? No fundo, no consumo. É este ano que vão voltar a comunicar e a apresentar e a ter audácia, no fundo, de conseguir avançar com projetos. Sim, eu acredito que aqui a questão de marketing, pronto, o marketing já não é de agora e a noção que existia de marketing, a tal que era muito atrativa há 30 anos atrás, nada tem a ver com a noção de marketing que nós temos agora. Mas de facto lá está esta questão dos novos mídia, que de novos não têm nada, tem ajudado a melhorar a perspectiva do marketing, tem ajudado a introduzir ferramentas novas. Estas questões do digital não são mais do que ferramentas e acreditamos que mesmo o interesse geral pela disciplina marketing tem despertado um bocadinho com esta questão da ajuda do digital, que também, como foi dito há pouco, depois começamos a ter marketing disto, marketing daquilo, marketing do outro, mas nós não devemos esquecer que se por um lado temos esta divisão, isto não deixam de ser especializações e cada vez mais temos o omnicanal e a fusão de tudo, porque nada funciona de forma isolada. Mas, de facto, o marketing tem acordado um bocadinho e nós próprios na associação temos sentido isso. Okay. Querias dizer alguma coisa? Uma questão que eu queria só acrescentar, que eu acho que é muito interessante. O digital, tem evoluído por blocos. Primeiro foi o display, os banners, depois o search, o mobile nunca descolou verdadeiramente e agora é o vídeo. E o que está a fazer descolar o vídeo é a entrada do grande consumo, dos FMCGs, alimentar e não alimentar, porque tem primeiro uma mensagem publicitária que tem que ser é mais facilmente demonstrada e não entra neste território, mas em vídeo, enfim, numa história, num contexto de envolvimento maior e, portanto, precisam do vídeo, precisam da componente imagem, som e movimento, que um banner não resolve, ou seja, estamos a falar do skip, claramente não é o meio mais eficaz para vender um detergente, mas um vídeo sim, um filme sim, e este movimento dos FMCGs, porque perceberam que também há uma migração das audiências para o online, quiseram empurrar o vídeo para lá. E, obviamente, o fizeram bem. Aqui a questão é que a combinação, neste momento, do multi-ecrã, televisão e vídeo online é algo que não é óbvio, não é natural. Eu explico porquê. Quando se faz planeamento, se nós quisermos construir uma cobertura rápida, nós precisamos de televisão. Nós precisamos de muitos milhões de pessoas muito depressa. Portanto, se eu tiver um anunciante que tem 3 dias para comunicar uma promoção de fim de semana que muda todas as semanas, claramente eu tenho que alavancar a minha campanha em televisão porque ela constrói mais depressa as audiências. E a grande descoberta que está neste momento a ser tratada é que quando se tenta combinar coberturas, portanto, cruzar audiências, como ainda não há tecnologia que o permita, cruzar audiências entre televisão e painéis online, como não há painéis que permitam saber que é o indivíduo X ou uma amostra do indivíduo X que está nos 2 painéis, o que se faz é combinam-se coberturas. E até agora o que se fazia era, utilizava-se a televisão como base e depois utilizava-se o online como aquilo que se chama cobertura incremental, que é novos utilizadores, alguns duplicados, claro que sim, que acrescem à televisão. Qual foi a grande mudança, a grande disrupção que está a acontecer em todo o mundo? Se nós formos para um alvo muito novo, 1524, por exemplo, eu tenho que inverter a tendência. Eu tenho que planear para a cobertura base do online e depois ir buscar incremental a televisão e a cabo, etc. E se pensarmos que depois tudo em que isto interfere na comunicação tradicional, o filme que vai ser a base da campanha é um filme digital. Depois pode haver uma declinação para a TV. E, de facto, tem muitas implicações. E esta mudança que se achava que era desnecessária, que se podia usar um meio como base e o outro incremental, e era sempre esta a regra,
o chamado, o que nós chamamos em mídia, o primeiro ecrã, inverteu. E isto, de facto, tem tido muitas perturbações, enfim, no ecossistema da criação de conteúdos, etc. Falou-se por causa do skip, da pessoa poder fazer skip no vídeo e pôr o pack shot no início. Houve um estudo nos Estados Unidos em que o pack shot é igualzinho a um cartão de patrocínio, e como nós estamos a vender envolvimento, não contribui para vendas incrementais. Portanto, não há soluções. Ainda ninguém sabe exatamente, por isso é que eu falo no ovo de como. Não há uma fórmula de envolvimento. E esse é o grande desafio, eu acho. Pedro, o grande desafio das marcas é mesmo tentar envolver os consumidores, não é? Sim, eu não queria fazer muito desmancha-prazeres, mas acho que das apresentações anteriores ligamos pouco à que o Paulo Caldeira fez e era importante tocar 1 ou 2 pontos aqui, que foram aqui referenciados. Apesar de estarmos numa inversão de ciclo económico, como o Paulo disse, nós mantemos um nível promocional brutal. Esse nível promocional significa que as empresas, os detentores destas marcas, estamos a falar basicamente de bens de grande consumo, mas não será só, estão a canalizar meios financeiros muito fortes para preços, meios que depois não chegam para repor orçamentos na área de marketing. Quando estamos a fazer este investimento, estamos a comunicar menos. E eu penso que cada vez mais, hoje basta rever os rankings de comunicação, nós percebemos que muitas vezes são os nossos clientes que estão a subir nas posições dos rankings em termos de investimento de comunicação e não as marcas. Cada vez mais eu diria que uma marca que não comunica é uma marca que se está a branquear, por isso há um problema de comunicação e de investimento. E nós não vamos conseguir resolver esse problema enquanto o outro lado, o lado do promocional, não for de alguma maneira pelo menos mitigado. Isto é, enquanto nós continuarmos a vender menos e a destruir valor, nós não vamos ter orçamento nem para repor equipas dentro das empresas, nem para ter investimentos suficientes nas empresas para fazer comunicação. É óbvio que depois as agências terão o seu trabalho a fazer, é óbvio que depois a combinação dos painéis e toda a parafernália de mecanismos e de ferramentas que temos é importante, mas eu diria que para chegarmos ainda temos que sobreviver e as empresas têm que chegar à amanhã para poder comunicar. Não me parece que se não houver alguma mudança, e nós sabemos todos que nem fabricantes, nem distribuidores hoje podem aguentar esta pressão promocional muito mais tempo. No entanto, há um problema que é o desmame. Como é que se faz o desmame disto junto do consumidor? Como é que nós, depois de habituarmos durante tempos infinitos a dar ao consumidor promoções sistemáticas, eu diria que hoje um consumidor não vai atrás das promoções, as promoções é que vão ter com o consumidor, e ele chega à loja e ele só precisa de escolher dentre os produtos que estão em promoção. E já compra quase por folheto. Hoje a promoção não tem, como o Paulo disse muito bem, um efeito incremental nas vendas. Faz-se promoção porque os outros fazem promoção. A promoção não gera fidelidade porque todos fazem promoção. Não gera vantagem competitiva porque todos fazem promoção. Por isso, no fundo, estamos todos a dar para um peditório, estou em português, mas é um peditório muito complicado e que ocupa muitos meios que depois não são libertados para a área de comunicação. E eu julgo que as marcas terão que fazer um trabalho, junto com os seus clientes, obviamente, de repor alguma normalidade na forma como o mercado funciona, para aí sim poderem comunicar de uma forma mais clara e ter orçamento suficiente para fazer esse trabalho junto com as agências. E para o consumidor, o que é mais importante? Ou seja, no fundo, não é conseguir obter os produtos a um preço mais baixo, não olhando para as marcas, para quem quiser. Eu creio que não. Eu creio que isso é sempre de curto prazo. Porque o que nós vamos assistir é que se esta escalada continuar, e nos mercados mais avançados, como o mercado anglo-saxónico, isto já começa a ter importância. Se esta escalada continuar, ou seja, esta pressão promocional, obviamente que os fabricantes vão ter necessidades de ir buscar coisas de pior qualidade. E o tracking dessas coisas começa a ser feito pelos consumidores. Né? Se, por um lado, eles vão viver à procura da promoção durante algum tempo, a questão da distribuição de valor e da distribuição das marcas e do mercado é real. Portanto, isto não dá para aguentar muito. E nós reparamos em sociedades que são, do ponto de vista do consumo, mais informadas e mais evoluídas, que essa questão promocional não se consegue aguentar durante tanto tempo, pelo menos em tantos mercados. E portanto, eu espero como está a aguentar cá, não é? E a agudizar até. Portanto, eu espero que isso esteja realmente, não sei se já estará, porque os resultados ainda não está completamente. Né? O Blind Date, neste momento, quase que é com a marca que está mais barata nessa semana, não é? Ou com o preço mais nem acessível. É com a marca, é com o produto, na com verdade. Com o produto, né? exatamente. Portanto, acontece ser uma marca e outras vezes não. Miguel, como é que se faz esse desmame? Ou como é que se concorre
concordo com o que foi dito aqui, porque o consumidor o que quer num produto é satisfação, não é? E a satisfação tem várias dimensões num produto. O preço é uma componente, como é óbvio, fazer um bom negócio, pagar menos por uma coisa que precisamos é um dos fatores da satisfação. Os tempos, os últimos anos, fizeram com que, e porque tínhamos, e as marcas tinham que pensar no curto prazo, na sobrevivência, em passar um tempo difícil, agarrassem essa variável, porque é uma variável mais imediata para manter algum nível de vendas que faça as coisas funcionar. Mas sabemos que as outras dimensões da satisfação, que são a surpresa, a inovação, enfim, tudo aquilo que me leva a ter um compromisso maior com uma marca, são investimentos que se têm que fazer hoje e que se recolhem mais no médio e no longo prazo. E isso foi um pouco esquecido nos últimos anos. Eu acho que é isto que estamos aqui a falar e que foi dito anteriormente. E, portanto, nós hoje temos que encontrar, e a palavra eu acho que desmame foi, de facto, uma boa palavra, não sei se foi exatamente essa que disse, mas é desmama. Julgo que foi essa que disse, sim. Como é que nós conseguimos agora que viciamos o consumidor em desconto, promoção, desconto direto, é que agora já não existe o desconto, se é promoção, se é desconto, se é cartão, se é direto, enfim, as múltiplas formas com que foi desdobrada a possibilidade de fazer um melhor preço. Como é que nós vamos fazer este desmame e canalizar algum deste valor que foi colocado e que é importante para o consumidor, mas noutras coisas que o consumidor valoriza, sempre valorizou e quase que, enfim, se esqueceu e que contribuem para a diferenciação. Fazem a diferenciação. E para o compromisso. E, portanto, eu acho que esse é o desafio maior que as marcas hoje, que este ano têm. Do ponto de vista das agências criativas, o nosso grande desafio é mostrar que conseguimos, ou que se pode conseguir, ou sermos também nós a mostrarmos que se pode conseguir manter um nível de vendas, não sendo tão dependente das questões de curto prazo e também nós conseguirmos incrementar no produto algumas valências como a inovação ou a surpresa. Ok. Manuela, e para terminarmos, pegando na deixa do Pedro Pimentel, já é assunto entre os associados da APAN, ou seja, a necessidade ou não do desmame, portanto, e da aposta novamente no valor da marca, sendo que já é uma preocupação, ou ainda não estamos nessa fase? Não é assunto que nós discutamos na associação, porque são... Sem querer que meta nenhuma inconfidência, claro. Não é assunto que seja debatido lá, mas eu acho que todos os diretores de marketing e diretores gerais das empresas estão atentos aos números e certamente também já perceberam que a própria atividade promocional mata a inovação, porque estar a baixar o preço numa determinada categoria de produtos com duas marcas e ao mesmo tempo a querer lançar outra ou uma nova referência onde se espera, porque a inovação sempre serviu para criar valor, não é? Portanto, e esses dois movimentos em simultâneo não funcionam, porque a pressão da promoção é tão forte que não há inovação que sobreviva, porque a chamada de atenção da comunicação está centrada na promoção. E, portanto, face a estas duas propostas, não é? Quer se queira, quer não, a promoção acaba por ganhar sempre. Como disse, não é uma discussão que esteja em cima da mesa da associação, porque são duas componentes da mesma empresa, não é? As vendas e o marketing. Agora, aquilo que é importante para a associação é continuar, digamos, a estimular este debate, não é? E continuar, digamos, a trazer informação e formação às pessoas do marketing para tornar este tema e este debate mais do dia-a-dia, não é? Porque
porque há que refletir efetivamente nisto e quem sabe, entre agências, criar aqui um lobby, uma força do marketing e da comunicação exatamente para reverter esta situação. Ok. Agradeço-vos a todos mais uma vez terem aceito este desafio que nos foi lançado pela Fundação AIP e no âmbito do Festival INE e pelo número de aplausos que temos ouvido. Imagino que esteja a acontecer ou que estejam a acontecer algumas coisas interessantes por aí, portanto, vamos dar uma vista de olhos. Muito obrigada a todos.